rolando para o esporte. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio, nesse Bola Rolando. Agora há pouco, Ed, o Esporte Clube do Recife acabou de confirmar através de uma nota oficial que vai mandar o jogo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco. A CBF confirmou a data desse confronto, dia 13 de novembro, às 8 horas da noite, partida atrasada da 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E isso vai acontecer mediante o pagamento de 3 milhões de reais ao Esporte Clube do Recife. Quem colocou essa informação em primeira mão foi o jornalista Vene Casagrande nas redes sociais, inclusive com um trecho do documento que confirma essa transação. Uma empresa privada está assumindo os lucros dessa operação, desse jogo, mas o esporte vai seguir operando o jogo e setorizando o estádio. Eu conversei com o Rafael Campos, vice-presidente do clube. A gente vai veicular a entrevista completa agora aqui no Bola Rolando. Entrevista obrigatória, diria, para todo torcedor do esporte. A gente questionou como foi feita essa negociação, quando o contrato foi assinado, para que o dinheiro foi utilizado e como vai ser esse jogo na Arena de Pernambuco contra o Flamengo. Vamos ouvir então a Rafael Campos, entrevista completa agora aqui no Bola Rolando. Muito bem, a gente está recebendo aqui na Rádio Jornal o vice-presidente do esporte, Rafael Campos, para a gente bater um papo a respeito de uma informação que foi publicada pelo jornalista carioca Vene Casagrande nas redes sociais, dando conta da ida, na verdade, do jogo do esporte contra o Flamengo para a Arena de Pernambuco. O Vene Casagrande publicou um trecho de um contrato assinado pelo esporte, timbrado com o logo do esporte e tudo mais, firmando esse acordo, e de acordo com o Vene Casagrande, esse contrato teria sido assinado no último dia 30 de julho, no valor de 3 milhões de reais. Rafael Campos com a gente aqui na Rádio Jornal, obrigado por atender a gente, Rafa, mais uma vez. Explica essa situação, de fato o jogo vai para a Arena de Pernambuco, o contrato publicado pelo Vene procede mesmo? Primeiro, um abraço, Antônio, um prazer falar com vocês da Rádio Jornal, prezando aí pela transparência e trazer sempre em tempo real para o torcedor rubro-negro a verdade dos fatos, né? Eu não tive acesso ao trecho da publicação de Vene, né? Mas já entrei logo para lhe responder aqui, falar com você, mas a verdade é a seguinte, né? No final do mês de julho, o esporte foi procurado por um grupo de investidores interessado na cessão das receitas oriundas aí desse jogo contra o Flamengo e entre outros também, tá? A gente tem sido assediado, e eu acho que isso é comum aí no futebol brasileiro, né? Esse assédio aí a algumas equipes em relação a algumas partidas. A proposta era extremamente vantajosa no nosso entendimento, uma receita extraordinária de 3 milhões de reais, líquidos, né? Que é importante ressaltar. 3 milhões líquidos é com certeza a maior receita da história do futebol pernambucano, né? Para você ter uma ideia, Antônio, a maior receita que a gente já tinha tido bruta num jogo foi na final do Pernambucano 2024 contra o Náutico, que a gente conseguiu ter de receita 1 milhão e 800 mil, mas a gente tinha todas as taxas, custos operacionais e etc. para bancar, diferentemente dessa situação agora. No entanto, isso não se caracteriza como venda de mando. O esporte mantém aí todas as prerrogativas necessárias de check-in, de setorização, entre outras coisas, e a operação do jogo, da qual a gente não abre mão, para que o jogo aconteça como mando de campo do esporte. Agora, nós não podemos abrir mão de uma receita dessa, seria até contra os nossos argumentos aí de prezar pela saúde financeira do clube. Ô Rafael, então até para tirar uma dúvida pessoal, eu coloco nesse nível e acredito que seja dúvida de alguns torcedores que estão escutando a gente. Se a operação continua sendo do esporte, a setorização continua sendo do esporte, o que exatamente o esporte vendeu nessa operação com essa empresa? A gente vendeu as receitas, Antônio. Muito simples. Alguém está assumindo um risco, né? Entendendo que pagando 3 milhões pode ter algum tipo de lucro na operação. Uhum. Então a gente assumiu em julho que seria interessante para a nossa parte, entendendo todo o histórico da arrecadação que a gente já teve, de que seria interessante a gente fazer
a comercialização dessas receitas futuras, né, por um valor que para a gente é extremamente relevante e que nunca foi atingido na história do futebol pernambucano. Então, vai caber aí ao investidor, né, junto conosco nessa operação, envidar todos os esforços para que ele consiga ter as receitas necessárias para poder suprir o que ele colocou e ter algum tipo de lucratividade na operação. A gente entendeu que era um risco alto para quem está investindo, mas que fazia sentido para a gente também aceitar, e assim foi feito. Então, o termo venda de mando de campo não se encaixa? Não se aplica. O mando de campo é do esporte, o esporte vai notificar a Arena Pernambuco solicitando a data lá. É um equipamento que utilizou praticamente quase todo o ano passado, e assim vai ser. E a gente já tinha falado que estrategicamente ele poderia utilizar a Arena para eventuais jogos grandes, né? E a gente está fazendo nesse jogo, porque para a gente fazia muito sentido, foi uma receita extraordinária, importante para a gente tinha aí uma necessidade de suprir um gap que nós tínhamos em bilheteria no ano, e esses 3 milhões veio para isso, para a gente bater o orçamento nessa linha. O Rafael, perdão, tá circulando também nas redes sociais um trecho de uma entrevista tua para a Rádio Clube, aqui em Pernambuco, e que você fala sobre essa possibilidade. Você não havia confirmado naquele momento. Essa entrevista, de acordo com o que vem sendo publicado, foi na semana passada. E aí eu trago um questionamento que eu vi nas redes sociais. O porquê que essa operação não foi confirmada antes? Por que o Sport não colocou que tinha aceitado, firmado esse contrato antes? Simples, Antônio, porque a data não tinha sido marcada, então a gente não podia falar de algo que ainda não existia, né? Então, contratos, como todo mundo sabe, eles têm cláusulas de confidencialidade. Embora eu tenha, parece que você me disse aí que vazou uma parte do contrato, a gente precisa identificar de que parte vale quebra de contrato, né? Mas como não havia data, a gente não tinha como se pronunciar. Infelizmente, né, a gente já tinha preparado até uma nota para fazer esse comunicado oficial ao nosso torcedor, e já tinha trabalhado com a assessoria de comunicação do esporte, mas o vazamento ele veio poucas horas antes da gente divulgar a nota. Uhum. Então, mesmo sem a data, vocês já tinham acertado previamente? O acerto foi feito em julho, né? As minutas elas foram depois desdobradas, eu não lembro exatamente, mas, enfim, esse assunto apareceu em julho também, mas a gente achava que o jogo seria bem mais próximo, e o jogo foi sendo adiado, e agora que ele foi confirmado, é que faz sentido a gente falar sobre a operação. Rafael, uma outra dúvida. No trecho que foi vazado do contrato, aqui eu tô te informando, você disse que não viu, mas existe lá um texto que informa que o pagamento desses 3 milhões aconteceria 48 horas após o acerto. Esse dinheiro já foi recebido pelo Sport e qual vai ser o destino desse dinheiro? Na verdade, Antônio, é uma venda de uma receita de bilheteria, para custear o clube, né? Essa receita ela aconteceu não nas 48 horas, mas eu acho que próximo a isso. Eu não sou do financeiro, não acompanhei essa entrada no caixa, mas já foi 100% sanado e já entrou no caixa do clube. Sim, então vocês usaram essa receita para operações do dia a dia? Lógico, como toda receita oriunda de bilheteria. Essa não deixa de ser uma receita de bilheteria. Uma outra dúvida, Rafael, até para a gente encerrar. Como é que fica a setorização da arena? O Sport, na Ilha do Retiro, destina uma carga de ingressos para visitantes, inclusive em jogos recentes, a torcida do Sport questionou muito do porquê uma parte ali daquelas cadeiras de ampliação foi isolada. Como é que vai ser isso na arena? Como é que ficou o rateio, vamos colocar dessa maneira, da Arena de Pernambuco para esse jogo? Se eu não estou enganado, o setor é o setor que usualmente é utilizado pela torcida visitante, né? O norte e sul, norte inferior e norte superior, né? Como outros jogos já aconteceram em 2014, 15, 16 e 21, foram anos onde a gente jogou com o Flamengo lá, e assim foi destinado e não havia nenhum tipo de questionamento. O que a gente lamenta, Antônio, sabe o que é? É a politização. Se o Sport talvez tivesse ganho ontem, essa polêmica não estaria toda acontecendo. Como a fase é muito ruim, tudo vira polêmica, né? Um clube que tem uma oferta de 3 milhões de reais de receita líquida por um jogo futuro que não tinha nem data, onde as chances dessa receita serem atingidas eram bem difíceis de acontecer, né? Eu acho que pensando como negócio, né, como clube, pensando na saúde financeira do clube, não tem muito o que pensar. Agora, realmente, para ter que justificar as questões do ponto de vista político, aí a gente está aqui para poder falar e explicar para o nosso torcedor. Tá, então, Rafael Campos, sobre a saída do